Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sala de costura. O nosso projeto de hoje é perfeito para as iniciantes. Iremos costurar juntas um avental de cozinha, uma peça que é muito útil para o nosso dia a dia e que, além de fácil, também é muito gostosa de produzir. Como a Maria tem passado muito tempo aqui na cozinha e tem se interessado muito em fazer algumas tarefas, eu também decidi trazer esse avental para os tamanhos infantis. Os pequenos adoram e deixa muito mais divertido a hora em que eles estão ali nos ajudando nas suas pequenas tarefas. O molde do avental está disponível de forma gratuita lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Temos poucos cortes para este projeto. Temos 2 alças menores para as laterais, 2 alças maiores que são as alças de amarração. Temos o corpo do nosso avental, que será cortado no tecido principal e no tecido de forro. As informações sobre o corte e também a quantidade necessária de tecido estão disponíveis no seu molde PDF, mas você pode usar retalhos de tecido e abusar da sua criatividade na hora de criar essa peça. Nós vamos, por enquanto, reservar a parte do corpo do nosso avental e começar então a costura pelas alças. Vamos dobrar as alças ao meio e vamos passar uma costura reta de fechamento. Fechamos a ponta e fechamos toda a extensão. Nas 2 alças menores, fecharemos somente a lateral. Para desvirar, cortaremos o excesso de tecido que fica nas quinas para que o tecido se acomode melhor. Com a ajuda da minha tesoura, eu vou desvirar as minhas alças.
Tenha cuidado para não forçar demais a tesoura ou o objeto que você estiver utilizando para desvirar as alças, para que o tecido não seja danificado com o movimento. Para desvirar as duas alças menores, eu vou usar o auxílio de uma pinça. Vamos agora passar todas as alças, para que essa costura fique assentada e não fique aquele aspecto grosseiro e feio na nossa peça. Pegamos agora o corpo do nosso avental para posicionar corretamente todas as alças em seu devido lugar. As alças menores serão posicionadas nas laterais. Vamos dobrá-las ao meio e posicionar, deixando 1 centímetro para a margem de costura na parte de cima.
Eu tenho guardado os meus alfinetes neste pequeno potinho de vidro e sempre que preciso usá-los eu acabo colocando alguns em cima da minha mesa. E claro que no final acaba caindo muitos pelo chão, uns acabam indo pro lixo e outros acabam me fazendo passar alguns minutinhos ali catando eles. Então eu decidi pegar uma pequena tampa que estava sem uso aqui em casa, era uma tampa de lancheira das crianças e um pequeno pedaço de imã. Eu vou colar esse imã no centro dessa tampa e vou ter um novo refratáriozinho aí para poder usar os meus alfinetes de forma mais fácil e não perdê-los tão rapidamente. Depois de posicionar e alfinetar as duas alças laterais, nós vamos agora posicionar as alças maiores, que são as alças de amarração. Elas ficarão aí no topo do nosso avental. E eu farei da mesma forma, posicionando, deixando 1 centímetro da margem para poder costurar. Percebam que eu não estou posicionando rente o tecido, eu estou deixando 1 centímetro de margem na lateral. Depois de alfinetar tudo, nós vamos passar uma costura de segurança em todas as alças para mantê-las no lugar na hora de costurar o forro da nossa peça. Faço uma leve amarração nas alças para que elas não me atrapalhem e não sejam costuradas indevidamente na hora de prender o forro à nossa peça principal. Feito isso, vamos posicionar agora o forro sobre a nossa peça principal, colocando direito com direito. Agora, alfinetamos bem toda a nossa peça, assim teremos uma maior segurança na hora de costurar. Em uma das laterais, eu farei 2 marcações. Deixarei uma distância de aproximadamente 10 centímetros. Essa distância não será costurada.
Essa abertura será necessária para que consigamos desvirar a nossa peça, para que o acabamento fique todo embutido e limpo. Costuraremos então toda a borda, de uma marcação até a outra. Com a peça costurada, vamos fazer alguns detalhes antes de desvirar. Cortamos as quinas para que não fique excesso de tecido nessa região e faremos também alguns piques nas áreas curvas. Os piques são extremamente necessários para que o tecido se acomode melhor na hora de desvirar a nossa peça. Assim, as nossas curvas ficarão perfeitas. Agora sim, pela abertura lateral que deixamos, iremos desvirar a nossa peça. Começo aí puxando as alças e depois puxando toda a peça para fora, com bastante cuidado para não forçar e não arrebentar nenhuma costura. Ajeitamos aí todo o tecido, todas as curvas e agora a gente vai para o processo de passar a nossa peça, para que essa costura e esse tecido se acomode no lugar e fiquem assentados. Depois de passar a peça, nós vamos fazer uma costura de pesponto. Essa costura servirá como um detalhe a mais e também servirá para fechar a abertura lateral que deixamos. Eu vou fazer o meu pesponto com uma margem de distância de meio centímetro da borda. A partir daqui, o nosso avental já está pronto, mas ainda falta um detalhe especial, o bolso. No molde, vocês irão encontrar esse bolso retangular e para costurá-lo é muito fácil. Primeiro vocês irão preparar a boca do bolso, dobrando 1 centímetro para dentro e depois dobrando 2 centímetros para dentro. Irão passar uma costura reta para fechar a boca.
Depois, irão dobrar as duas laterais, com 1 centímetro para dentro também. E também irão dobrar a parte do fundo, a parte de baixo do bolso, com 1 centímetro para dentro também. Ele ficará dessa forma, e é só posicionar esse bolso na sua peça, centralizando, um pouco mais para cima, mais para baixo, com a altura da sua preferência. Depois de posicionar, você deverá apenas fazer uma costura nas laterais e na parte de baixo, apenas uma costura reta, comum, para prender o bolso na sua peça. Para o avental da Maria, eu não quero usar esse bolso retangular, então eu decidi fazer um detalhe diferente. Tenho aqui um retalho de tricoline branco que estava restando nos meus restinhos de tecido. Em uma folha de papel, eu vou fazer um molde com o formato que eu quero para esse bolso. Vou desenhar aqui à mão livre mesmo, um pequeno coração. Posiciono bem rapidamente o meu molde sobre a minha peça para visualizar como ficou o tamanho e o formato. Bem, como vocês podem ver, ele acabou ficando um pouco grande demais, então decido diminuí-lo. Agora sim, com o tamanho que eu quero, eu vou cortá-lo no meu retalho de tecido. Vou costurar o meu bolso em toda a margem, deixando um pequeno espaço para que eu consiga desvirá-lo. Depois de costurar, com muito cuidado, com muita atenção, fazemos então o processo de piques do nosso bolso. É muito importante o processo de piques e eu sempre vou lembrar vocês disso, seja em áreas com pontas e quinas muito acentuadas ou em áreas curvas. Os piques são extremamente importantes para que a nossa peça fique bonita no final.
Depois de desvirar a minha peça, eu vou então para o ferro de passar. Essa etapa é de extrema importância, assim eu garanto que o formato do meu coração ficará perfeito. Faço com o giz uma pequena marcação de cada lado do meu coração. Bolsa. Assim, eu consigo ter certeza do local onde eu preciso começar e finalizar essa costura. Dobro o meu avental ao meio e passo rapidamente o ferro para que eu consiga vincar o centro da minha peça e posicionar esse bolso corretamente. Depois de alfinetar, então, com a altura desejada que eu quero para esse bolso, eu vou para a máquina de costura, passar apenas uma costura reta em toda a borda do meu coração, bem na borda, para que essa costura fique delicada e bonita. Lembrando que eu preciso ir de uma marcação até a outra, deixando então a abertura do meu bolso. O bolso já está aplicado na minha peça, mas eu decidi passar uma segunda costura, apenas para dar um detalhe a mais nesse bolso. Finalizado, e olha que lindo que ficou, que delicado que ficou esse bolso de coração no nosso avental. Eu tenho certeza absoluta que a Maria vai amar muito usar essa peça. Vale lembrar a vocês que, do mesmo modo que costuramos o infantil, costuramos também o avental adulto. Não muda em absolutamente nada.
Para amarrar é muito fácil. Pegamos as alças maiores e cruzamos nas costas, passando pelas alças laterais. As alças do tamanho infantil possuem um tamanho padrão, mas vocês podem, caso queiram, aumentar esse tamanho, deixando essas alças mais compridas para que esse laço das costas fique maior e mais bonito. Bom, esse foi o nosso projeto da sala de costura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de comentar aqui abaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você vai fazer. O molde está disponível lá no nosso grupo do Telegram, tá? E o link está aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessá-lo, baixar e imprimir na sua casa. Bom, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!